Nós temos muito para tratar ainda. E agora, no final da tarde, o tempo parece que corre mais rápido ainda, né? Vamos lá. Um dos temas mais importantes atualmente na catequese matrimonial é a sexualidade tratada de forma correta. É um tema que foi por muito tempo maltratado, não é? Era um tema que foi ou ignorado, ou tratado com desdém, com piada. Um tema que foi assim, judiado mesmo, né? Paganizado, mundanizado, né? Então nós temos que entender o que a igreja fala destes temas na catequese matrimonial. Nós temos que dar uma olhada nisso, né? Então, aí é um tema realmente que para nós é meio que uma prova de fogo, né? Porque se tem um tema que hoje em dia é um desafio para o católico, não só na área de preparar para o matrimônio, mas na vida toda, um tema em que é um desafio para o católico é o tema da sexualidade. O mundo vive aí uma ilusão da questão da sexualidade. E nós sabemos, de manhã eu falava um pouco disso, nós sabemos de onde vem isso, nós sabemos toda essa questão da revolução sexual. De manhã a gente abordou essa questão dos novos rumos que este admirável mundo novo tomou, e o mal que fez isso, o mal que faz para as famílias, o mal que faz na sociedade, o mal de forma geral. Então nós temos que procurar resgatar isso. Eu sei que não é fácil, de fato é uma batalha, né? É pronto para ser um agente pastoral, porque quando chega nestes temas aí que a gente tem que realmente estar revestido da armadura do cristão, como diz Efésios 6:11, né? São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, fala: revesti-vos da armadura do cristão. Qual que é a armadura do cristão? É a fé, a vida de oração e a certeza da doutrina. Estamos caminhando, estamos seguros porque temos a doutrina. Então, revesti-vos da armadura do cristão. E para entender também a questão da sexualidade com certa profundidade, nós não podemos nos esquecer que todos nós, somos inclinados para o mal. Nós sabemos que no pecado original, o pecado da origem, este pecado manchou, nós temos a mancha do pecado original, nós não temos pelo batismo nós somos purificados da culpa, mas fica a mancha do pecado original, não é isso? Nós lembramos da nossa catequese, né? Nós temos a mancha, a tendência ao mal, essa inclinação ao mal. O catecismo nos fala da inclinação ao mal. Olha lá. O homem ferido na sua natureza pelo pecado original está sujeito ao erro e inclinado para o mal no exercício da sua liberdade. Ou seja, nós temos a liberdade para exercer esta liberdade que Deus nos deu. Estou sendo inclinado para o mal. É claro, se eu não tivesse a opção de fazer o mal, eu não seria livre, não é assim? Se até essa opção Deus me deu, é porque de fato Ele me criou livre, concordam? Não é muito filosófico isso não, né? Então, se eu posso optar pelo mal, é mais uma prova de que Deus me criou livre, né? E nessa liberdade, essa inclinação para o mal, isso me marca realmente. Então, nós temos essa inclinação para o mal. Então, aonde que entra a igreja nisso aí? Aonde que entra a orientação?
justamente para nos ajudar a entender o que é certo, o que é errado e nos levar para o caminho do bem. Aí entra o que a igreja chama de moral. Moral é uma palavra que hoje em dia está tão desgastada e tem o olhar pejorativo, não é? Ah, fulano não vem me dar lição de moral. Parece uma coisa ruim, não parece? Mas eu quero lição de moral. Todos nós devíamos querer também lição de moral. Porque o que é a moral? Vamos pegar também no próprio catecismo o que é moral. A lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Que coisa mais bonita do que isso? Instrução paterna, pedagogia divina. Olha que bonito, né? Ela prescreve ao homem os caminhos. O que é prescreve? É recomenda, né? O médico faz a prescrição, não é isso? Prescreve, recomenda ao homem as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Olha, é um mapa da mina, né? É um mapa lá do Eldorado, né? Ela prescreve o caminho para a felicidade prometida. Olha que bonito. E por outro lado, proscreve, tem um O. Proscreve é o contrário de prescreve. Prescreve é recomenda, proscreve é não recomenda, desaconselha. Ela proscreve os caminhos do mal. Ou seja, ela desaconselha os caminhos do mal, que desviam de Deus e de seu amor. E, ao mesmo tempo, firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. É como um pai e uma mãe educando, firme naquilo que é preceito, firme naquilo que é errado, mas amorosa nas suas promessas. Olha que bonito. Então, a moral caiu neste olhar pejorativo, este olhar pobre, justamente porque a moral combate as más inclinações. E muitas vezes os homens, o ser humano, quer se render às suas más inclinações. E como ele quer se render à sua má inclinação, ele acha que a moral é careta, que a moral atrapalha, que a moral atrapalha curtir, que a moral atrapalha viver, né? É a mesma coisa, às vezes, de uma criança, um adolescente com seus pais. Quando os pais recomendam o que é certo, desaconselham o que é errado, mas ele não quer seguir o pai porque o pai é careta. Ou seja, é o conflito de interesses aí. Aquela criança só quer o prazer o tempo todo, né? A criança quer viver de prazer, não é assim? A inclinação da criança é viver de prazer. Ela quer comer tudo que ela quiser, ela quer ficar a hora que ela quiser, ela quer pegar brinquedo para ela quer bater no coleguinha, né? E é o pai que vai mostrando para ela que não é assim. Então, ali há um conflito de interesses. Na nossa vida espiritual também há um conflito de interesses. Há o corpo me chamando para os prazeres, daí que tem a quaresma também para poder educar mais o corpo, lutar contra os prazeres, né? O corpo nos chama para uma vida somente de prazeres e a gente acaba falando que a moral é coisa errada, coisa feia, gente careta de antigamente, e não é. Está aí o catecismo, que a gente tem trabalhado com ele hoje. O catecismo é claro para a gente. A moral é sabedoria divina, instrução paterna. Lição de moral, então, é uma lição que me leva para o céu, né? Ah, fulano, não venha me dar lição de moral. Não, lição de moral me leva para o céu, então. Me ensina os caminhos, né, que levam à felicidade prometida e desvia do caminho do mal. Está vendo? Nós temos que mudar a nossa mente. A gente vive muito de boatos, né, do que dizem. Vamos buscar na fonte. O que é isso? O que é a moral? Né?
Tantas pessoas aí estudam moral, né? Eu gosto de estudar um pouco da moral, alguns fazem mestrado em teologia moral, doutorado em teologia moral. Por quê? Está estudando justamente como aplicar a instrução divina no dia a dia, na vida prática. Isso que é a teologia moral, é o dia a dia da gente. E isso não é só em relação à sexualidade, não, é em relação a tudo, né? Às vezes a teologia moral, ela é estudada no nosso comportamento integral, né? São maneiras de interpretar a minha forma de trabalhar, a minha forma de conviver, a minha forma de fazer a minha profissão, de estar no meio dos outros. A sexualidade é uma das áreas da moral. A moral não é só sexualidade. Então, respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Então, para a gente resolver de uma vez por todas a nossa encrenca com a palavra moral, a gente vai lembrar que qual que é o fundamento da moral? É respeitar as leis inscritas na criação, que derivam da natureza das coisas. Natureza, essa palavra a gente vai ver daqui a pouco, daí que tem a ver métodos naturais, que respeitam a natureza. Então, a moral, né, o fundamento da moral é respeitar as leis de Deus que se manifestam na natureza. Lembrem que a igreja não cria regras, ela interpreta a criação, não é assim? Ela interpreta pelo depósito da fé, pela inspiração e pela observação do mundo, pela Bíblia. Ela interpreta o dia a dia, ela não cria uma regra. Quando ela fala algo pode e algo não pode, a igreja não está escolhendo o que pode e o que não pode, mas ela está interpretando o que pode e o que não pode a partir da moral, da sua orientação. Então, quando alguém pede à igreja, a igreja podia liberar tal coisa, podia deixar isso. Hoje, em alta aí, a questão da ideologia de gênero, né? Não, a igreja, o que ela faz é interpretar, não é criar regras. E daí, deixa eu fechar isso aqui. E daí a gente vai entrando na parte da sexualidade, na parte da antropologia, mais propriamente dita, né? Lembrando que nós vimos de manhã este trecho do documento, e eu já fixei isso de manhã com vocês, a questão lá do documento que a gente está trabalhando, né, sobre o que tem que ser dito aos casais, a realidade antropológica da pessoa humana em geral e dos dois sexos em particular, criada e desejada por Deus, deve ser bem conhecida e compreendida porque constitui o material humano que forma a base da relação conjugal. Então, os casais precisam entender que há um projeto de Deus lá, a realidade antropológica da pessoa humana. O que é isso, né? Que frase difícil é essa? O antropológico vem de antropologia, que é o estudo de como a pessoa funciona, de como ela é, de como ela foi, em última instância, de como ela foi planejada por Deus, né? É o estudo da pessoa. Então, a realidade antropológica, ou seja, a realidade de como eu devo funcionar, como Deus me fez, para quê, como, para onde eu vou, essa realidade da pessoa humana e dos dois sexos, né? Que é uma realidade criada, a gente viu de manhã, e desejada por Deus, deve ser bem conhecida e compreendida, porque é o material humano da relação, a base da relação conjugal. Então, vamos partir daí, olhar para algumas diferenças de homem e mulher, indo propriamente na questão da sexualidade, né? E aí eu pergunto, também vimos de manhã isso aqui, é a questão que esses temas têm que estar na catequese matrimonial, não pode estar de fora.
E eu pergunto para vocês, ainda faz sentido falar de castidade neste ambiente de preparação para o matrimônio? Que coisa mais careta, hein? Falar de castidade. Primeiro, o que é castidade? A gente gosta de rezar, de lembrar que São José era casto, não é? O que é castidade? Ainda faz sentido falar essa palavra aí, quase que proibida, quase que rotulada? O que é castidade? Então vamos ver o que a igreja falava no último documento. Nós temos o último documento aí, em mãos, né? Vou pegar lá no parágrafo dele. Deixa eu pegar, linha 43. No parágrafo 35 da página 1, que é aquele documento do Conselho Pontifício para a Família, 35 da página 1. Enquanto vocês acham, só dar um aviso, que acabei de lembrar, ver o Marlon ali. A editora Piso chegou por aí e está com a banca de livros dela. Tá? Aproveitem os títulos, elas vão ficar aí até o final da tarde, então vocês vão ter tempo no intervalo para ir lá. Aproveitem os títulos aí, né? E vocês vão ver lá muita coisa boa, principalmente essa temática atual da questão do aborto. A gente também vai falar alguns temas aqui hoje que eles têm bons livros lá sobre isso. Tá bem? Então, parágrafo 35 da página 1. Lembra que este é aquele documento do ano de 96 que definia o que deveria fazer parte da catequese matrimonial. Então está aí, 35. Os noivos deverão ser instruídos sobre as exigências naturais ligadas ao relacionamento interpessoal, homem e mulher, no plano de Deus, sobre o matrimônio e sobre a família. O conhecimento em ordem à liberdade de consentimento como fundamento da sua união, a unidade e indissolubilidade matrimonial, a reta concepção de paternidade e maternidade responsável, os aspectos humanos da sexualidade conjugal, o ato conjugal com as suas exigências e finalidades, a reta educação dos filhos. Tudo isso orientado para o conhecimento da verdade moral, falei agora há pouco de moral, e para a formação da consciência pessoal. Continuamos. A preparação próxima deverá, olha o verbo, deverá, certamente prever que os noivos possuam os elementos basilares de caráter psicológico, pedagógico, legal e médico concernentes ao matrimônio e à família. Todavia, especialmente no que se refere à doação total e à procriação responsável, a formação teológica e moral deverá ter um aprofundamento particular. De fato, o amor conjugal é total, exclusivo, fiel e fecundo. Aí continuamos do outro lado. Hoje está firmemente reconhecida a base científica dos métodos naturais de regulação da fertilidade. É útil o seu conhecimento, o seu emprego, quando existam causas justas. Não deve permanecer mera técnica de comportamento, mas deve ser inserido na pedagogia e no processo de crescimento do amor. Agora vem a parte que eu quero usar agora. É então que a virtude da castidade entre os cônjuges leva a viver a continência periódica. E, bom, esse documento falando de castidade. Mas será que é só ele que fala de castidade? O que será que o novo documento fala de castidade? Vamos ver lá, então. Cada pessoa será acompanhada no seu próprio caminho de reflexão, de conversão e de compreensão do significado da vida matrimonial, seguindo sempre a lógica do respeito, da paciência e da misericórdia. Paradinha aí. Até aí tudo bem, né?
entender, respeitar e ter misericórdia com a pessoa. Cada um chega para a gente de uma maneira. Uns chegam muito feridos, né? Relacionamentos abusivos, feridos, ou não foram instruídos, não foram orientados, né? Cada casal chega de um jeito. Então temos que ter misericórdia? Temos, não temos? Mas o que é misericórdia para você? O que é ter misericórdia com alguém? O que é? É aplaudir e aceitar tudo que ele vive, tudo que ele entende? Aqui vai nos dizer, continuando, a lógica da misericórdia, todavia, nunca leva a ofuscar as exigências evangélicas de verdade e caridade propostas pela igreja. Ser misericordioso não é deixar de falar a verdade, está vendo? Não é mostrar o caminho não é deixar de mostrar o caminho da verdade. E continua, e nunca se deverá renunciar a propor em toda a sua beleza e grandeza o desígnio divino sobre o amor humano e sobre o matrimônio. Continua, os ideais mais altos e nobres podem parecer exigentes e árduos, mas são os que atraem mais poderosamente o espírito humano, estimulam-no a superar-se e conferem valor e dignidade à nossa existência terrena. Viram que bonito? A gente fica com medo de colocar algo pesado para as pessoas, mas aquilo para elas é um desafio, é um ideal nobre, é aspirar a algo maior ainda, né? Quantos testemunhos de casais nós temos que pela catequese matrimonial conheceram a beleza da castidade e a partir daí se propuseram a tentar viver isso com dificuldade, achando isso complicado, difícil, lutaram, uns conseguiram, outros não, mas era um ideal nobre colocado para eles. Meus amigos, se não for na igreja, o local onde eles vão ouvir o que é correto, aonde mais eles vão ouvir? É no boteco da esquina? Não é. Se eles vêm à igreja para ouvir tudo o que já ouvem por aí afora, de que está valendo? Se você perde o seu tempo para não levar nada de novo e de desafio e de mais profundo para eles, que papel tem o seu apostolado? Está perdendo tempo. Vai fazer outra coisa. Né? Não é? Nós somos levados, somos chamados a ser sal e luz, a propor ideais mais altos e nobres para eles, que nos rotulem de careta ou não. Nós somos levados a propor ideais mais nobres. Continua no parágrafo 57. Com relação a isso, nunca deve faltar à igreja a coragem de propor a preciosa virtude da castidade, por mais que esteja atualmente em conflito direto com a mentalidade comum. Não é verdade isso? Mas nunca deve faltar à igreja, nós somos igreja, nunca deve faltar à igreja a coragem de propor a virtude da castidade. E a palavra é bem colocada, porque é coragem, né? Que não é fácil, às vezes, falar com alguém, ou até, seja com jovem, com adulto, com quem for. Então, nunca deve faltar a coragem. É um ato heróico mesmo, tem que ter coragem, hein? E continua, a castidade deve ser apresentada como uma autêntica aliada do amor, não como a sua negação. É a via privilegiada para aprender a respeitar a individualidade e a dignidade do outro, sem subordiná-lo aos seus próprios desejos. A castidade ensina aos nubentes os tempos e formas do amor verdadeiro, delicado e generoso, e prepara para um autêntico dom de si a viver durante toda a vida no matrimônio. Olha que bonito, né? Quantos casais que acham que ter vida íntima, ter sexo é prova de amor.
Para os solteiros, o contrário é que é a prova de amor, né? Me ama, então fica do meu lado, sem sexo, eu quero ver, né? Vamos cultivar o nosso relacionamento, a nossa vida, porque quem não sabe esperar agora não vai saber esperar depois. Se a mulher fica de cama doente, ou o homem fica de cama doente, a outra parte vai traí-lo? Né? E continua aqui. É importante, pois, mostrar que a castidade não tem só uma dimensão negativa que pede a todos, cada qual segundo o seu estado de vida, de abster-se do uso desordenado da sexualidade, mas possui também uma importantíssima dimensão positiva de liberdade da posse do outro no plano físico, moral e espiritual, que no caso da chamada ao matrimônio é de importância fundamental para orientar e alimentar o amor conjugal, preservando-o de qualquer manipulação. Em última instância, a castidade ensina em todos os estados de vida a ser fiéis à verdade do próprio amor. Isto significará, aí define para a gente, para os namorados, viver a castidade na continência. E uma vez casados, viver a intimidade com retidão moral. E aí a gente poderia continuar. Mas vamos continuar, que tem uma frase que eu até marquei aí, ó. A castidade vivida na continência permite que a relação amadureça gradualmente e de modo profundo. Com efeito, quando, como acontece espesso, quer dizer, frequentemente, a dimensão sexual genital torna-se o elemento principal, senão o único que mantém unido o casal. Todos os outros aspectos, inevitavelmente, passam ao segundo plano ou são ofuscados e a relação não progride. Ainda que se fale a casais que vivem juntos, nunca é inútil falar da virtude da castidade. É a igreja falando para a gente. Não é o maluco do André que veio aqui. É a igreja falando para a gente. Repetir essa frase marcada. Ainda que se fale a casais que vivem juntos, nunca é inútil falar da virtude da castidade. Vocês querem ser agentes de pastoral? Querem levar a doutrina adiante? Acreditam na doutrina e na igreja? São católicos? Está aqui. Ainda que sejam casais que vivem juntos. E vocês devem ter muitos testemunhos assim, porque nós temos vários por aí afora de casais que pela catequese matrimonial moravam juntos. Recentemente atendi um casal que morava junto já há 4 anos, jovens. Interessaram pelas coisas da igreja, fizeram um retiro, do retiro foram para a catequese matrimonial, depois aquilo tocou profundamente e optaram por viver a castidade, ainda que morassem juntos, porque eles vieram da roça, dividiam um apartamento e morar junto, um casal, não tinham como separar o apartamento e aí aceitaram o desafio de morar em quartos separados, ou na sala, ou no quarto, e viver junto por 7, 8 meses até o casamento deles, vivendo a castidade. São caretas, São bobos, Será? Pediram apoio, nós apoiamos, conversamos, quiseram nesse tempo voltar a comungar, então se confessaram e se comprometeram com o padre que iam viver castamente, iam viver como irmãos, confessaram, voltaram a comungar, queriam receber o escapulário, fizeram a preparação para receber o escapulário, e voltaram à realidade da vida espiritual que estava embaçada atrás de uma vida puramente carnal. E se casaram, estão felizes da vida, vivendo santamente. Porque tiveram contato na catequese matrimonial com a palavra da castidade, não como acusativa, não para julgar ninguém, mas
fala de relance, fala o que tem que falar pela igreja, tem lá uma tarefa que fala de castidade, que eles vão pensar sozinhos. É a igreja falando para a gente, meus amigos, nunca é inútil falar, mesmo para quem já mora junto. É possível, muitos jovens vivem assim, muitos. Está tendo até uma reação muito positiva na fé católica, de muitos jovens assumindo a fé com mais empenho e vivendo realmente de modo mais casto. A gente está vendo isso. Então nós também devemos falar sobre isso. Nós não podemos botar panos quentes nisso. Então, sim, ainda faz sentido falar de castidade. Nós não podemos deixar de falar de castidade. Nunca deve faltar à igreja a coragem de propor a preciosa virtude da castidade. Nunca será inútil, né? Alguma semente vai brotar. Então, não tenham este engano de achar que não vale a pena. Aliás, vou repetir, nós somos os agentes para ser sal e luz. Se nós não levarmos a verdade para eles, quem vai levar? É a igreja que tem a verdade para eles. E se você não entende, se você não concorda, não quer essa doutrina do matrimônio, Deus te ama do mesmo jeito, mas dá o lugar para outro. Porque é condição, na catequese matrimonial, ser fiel ao magistério da igreja. Nós lemos aqui de manhã. Então nós precisamos de pessoas que levam a mensagem que salva, que liberta, com retidão moral. Esse é o nosso chamado. E a gente vai ver aqui de tarde alguns chamados, alguns testemunhos sobre essa questão da sexualidade, alguns testemunhos muito fortes sobre isso. E a igreja tem falado, nos documentos, tem falado para a gente que nós temos que falar das dinâmicas da sexualidade conjugal. O Papa Francisco falou há 5 anos atrás, 2019 ou 2018, que, falando sobre a vida íntima, a sexualidade, o sexo é um dom de Deus, nada de tabus, é um dom de Deus, um dom que o Senhor nos dá. E ele falava nessa entrevista que nós temos que falar a verdade, levar, porque deixar de falar é deixar o mal ganhar. A gente se cala com vergonha, o mal está ganhando, está falando, está divulgando, internet, televisão, tudo que não presta aí. Então, nós temos que levar isso adiante. E temos que buscar essa verdade. E a gente já falei um pouco dessa questão da moral, deixa eu voltar aqui, que eu queria falar uma outra coisa, acabou que eu passei, mas é isso mesmo. Tá. E a gente não pode deixar de falar essa verdade, de levar essa verdade para todos. E ao falar de sexualidade, a gente tem que saber falar aquilo que a igreja fala. E se a gente não sabe falar, a gente não sabe preparar, nós temos um material para nos ajudar a falar aquilo que a igreja fala. Então, quando a gente vai pensando nisso, a gente vai chegando em alguns tópicos da sexualidade, assim, o que falar para os casais? Você pega lá, vai falar para eles, por exemplo, a sexualidade é fonte de alegria e prazer. Os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e gozar dele. Porque do outro lado também da balança, tem aqueles que acham que tudo é pecado, Acham que a vida sexual é um mal, que é tolerado por gerar a vida. Não, A sexualidade é fonte de alegria e prazer. E o casal não faz nada de mal em buscar o prazer, em viver este prazer. Mas de onde que você tirou isso? De onde que vem isso? Nós sabemos, isso vem de onde? Isso vem do catecismo, Isso vem da nossa doutrina, e dito no ano de 51, por um Papa, que foi o próprio Criador que estabeleceu este prazer, que estabeleceu que o casal é digno que ele procure, que ele viva o prazer. Olha que bonito, Que causa prazer e satisfação do corpo e do espírito.
né, e não fazem nada de mal em procurar este prazer e gozar dele, aceitam o que Deus os destinou. Então, essa visão da sacralidade, do caminho que Deus escolheu para nós, de podermos cooperar com Ele na criação da vida e ainda sermos premiados com todo o bem que dá a relação sexual, o bem do prazer momentâneo, mas o bem também da união duradoura do casal, né? E aí a gente vai pensando, então será que a igreja é muito retrógrada, né, ao ficar até hoje insistindo, né, até o século XXI, insistindo nessa história de métodos naturais, né? O que é isso, né? Será que a igreja está muito ultrapassada, né? Se para a igreja a vida sexual é normal, se para a igreja o prazer é normal, por que ela fica aí insistindo nesse papo chato de método natural, né? Por quê? Então, primeiro ponto, né? Será que a gente sabe de fato o que é um método natural? Ou a gente está combatendo aquilo que a gente acha que é um método natural? A gente sabe de fato o que é o método natural? A gente sabe de fato o que a igreja quer com isso tudo, né? Então, vamos voltar um pouquinho na doutrina aí da união sexual, na doutrina do matrimônio. Nós sabemos pelo catecismo que a união sexual tem um duplo fim. É importante pensar nessa palavra aqui no catecismo, que nos diz um duplo fim. Não são dois fins, não são dois objetivos, mas é um objetivo que tem duas, assim, igual um pássaro, tem duas asas, né? Um depende do outro, é um duplo fim, não são dois fins. Nós sabemos disso, sobre que a união íntima, a união carnal, ela gera o bem dos cônjuges, chamado de dimensão unitiva, que os faz bem para eles, a união integral deles, da harmonia do casal, e a dimensão procriativa, a transmissão da vida. Então, estes dois aspectos estão sempre interligados, né? Porque na dinâmica da vida íntima, na dinâmica da vida sexual, Deus quis que fosse assim. Então, se nós queremos entender um pouco da lei moral, nós temos que entender também como Deus planejou o ser humano, né? Como Deus planejou o ser humano, o que Ele fez da união do casal, né? O que é a união do casal quista por Deus, planejada por Deus? A união sexual é a união onde o casal tem o seu despertar, tem a sua excitação, tem o seu envolvimento, e ela culmina como? Com a deposição do sêmen no canal vaginal. Não é assim que Deus escolheu para o casal se envolver, para gerar a vida? Ou seja, é um caminho natural. Daí, tudo que respeita o caminho natural é dito também natural. E a gente vai pensando, a gente pode associar isso com outras. Eu tenho uma metáfora, eu gosto de fazer a metáfora da alimentação, né? Deus escolheu que a gente fosse viver a partir do alimento, que os animais fossem viver a partir do alimento. Então Deus escolheu isso, eu me alimento, do alimento eu tiro a energia que eu preciso para viver. Só que, para eu poder me alimentar, o que Deus fez? Colocou sabor no alimento, senão não ia querer me alimentar, concordam? Coitado dos astronautas comer aquele negocinho lá, que deve ter sabor naquilo, né? Porque para eu poder me alimentar, Deus colocou sabor no alimento. Então, eu me alimento, né, saboreando. Então, são dois, né, um fim duplo, né? Ao mesmo tempo que me agrada aquele alimento, me causa uma boa reação, me causa um bom sentimento, ele também me alimenta, né? Então, não dá para separar essas duas vertentes. Eu posso tentar separar essas duas vertentes, né? Eu posso, por exemplo, a pessoa que... Tem gente que tem aquela doença, bulimia, né? Que
sente aquela necessidade de se alimentar, mastigar, mastigar, saborear, saborear, quer o alimento de todo jeito, mas come, 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 daqui a pouco vai no banheiro e enfia o dedo na goela, devolve tudo. Por quê? Ela tem aquela fissura de comer, 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 de saborear, mas não aceita em nada que aquele alimento possa engordá-la 1 grama. Não é assim? Ou seja, eu quero o sabor do alimento, mas não quero o alimento, não quero a consequência dele. Ou seja, eu estou rompendo a ligação dos 2 objetivos do alimento. Então quer dizer que eu só posso alimentar para matar a fome? Não. A gente não pode sentar com os amigos ali num restaurante, comer um aperitivo, tomar um vinho? Não pode? E de repente eu não estou com fome. Eu vejo ali um sorvete num dia quente, eu vou lá tomar um sorvete. De repente eu não estou com fome, concordam? Mas mesmo não estando com fome, eu sei que aquele alimento vai para o meu organismo e ele vai provocar alguma coisa no meu corpo. Vai me engordar, ou se for demais vai causar um diabetes, vai causar uma pressão alta e tal, não sei. Aquele alimento está... Eu não tenho como romper a ligação que existe entre o sabor e a alimentação. Se eu tento romper isso, como a pessoa que tem bulimia faz, eu vou falar que essa pessoa é o quê? É uma o quê? Doente, não é? Por quê? É uma doença querer fazer isso, não é? Na lei natural é assim? É assim que Deus criou na lei natural para a gente? Não é assim. Voltando à vida íntima, voltando à questão sexual, é algo muito semelhante a isso, né? Na vida íntima, Deus nos criou com todo o despertar, o prazer, a excitação, o envolvimento do casal, a relação sexual, né, que culmina com a penetração e a deposição do sêmen no canal vaginal. Este é a mecânica natural que Deus criou. E aceitar o caminho natural é dizer sim para o projeto de Deus. Tudo aquilo que quer romper o caminho natural é dizer não para o projeto de Deus. Assim como a pessoa da bulimia é uma doente, tem que se tratar, porque ela está dizendo não ao plano de Deus. Então, quando eu entendo que a minha vida, que Deus tem uma mecânica para nós, né, e essa mecânica é a lei natural, quando eu quero mudar essa lei natural em benefício próprio, eu estou cometendo o mesmo pecado que Eva cometeu. Qual foi o pecado de Eva? Querer ser como Deus. Não é isso? Esse foi o pecado de Eva. Não se aceitar como criatura, não se aceitar como sujeito de um projeto e querer ser a dona do projeto. Não é assim? É como um empregado que não aceita ser empregado e quer tomar o lugar do patrão. Ou seja, quer mudar de lado. Então, o pecado dela foi o pecado do orgulho, da soberba, né? Ela quer ser como Deus. E quando eu quero mudar o projeto de Deus em meu benefício, eu estou fazendo a mesma coisa. Quer um exemplo disso? Hoje, a ciência, né, está muito desenvolvida, nós conhecemos vários métodos naturais. Em 96, aqui no documento, já dizia que eles já eram úteis, seguros e tal, hoje mais ainda, mas a mulher tem lá 5, 6 dias, vamos exagerar, 7 dias assim, de fertilidade no mês, sendo bem acompanhado é menos que isso, mas vamos falar assim, não está acompanhando direito, né? E tem os dias férteis e os dias inférteis. Se há um motivo justo para não ter filho, que é uma outra coisa também que a gente vai falar daqui a pouco, mas se há um motivo justo para não ter filho, é só o casal esperar no dia da infertilidade. Mas não, aqui eu estou fértil, aqui eu estou infértil, mas eu quero ter relação aqui e não quero engravidar. E ponto final.
é dizer para Deus: o meu projeto é melhor que o seu. Eu não quero esperar no dia que você me programou. Eu quero fazer do meu jeito. Por isso que não é uma reação natural. Então, isso não é um método natural. Então, o que é um método natural? É aquele método que respeita o ritmo que Deus colocou na mulher, na natureza. O Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, fala os ritmos naturais da fecundidade, algo assim. É um método que me respeita. E aí nós podemos pensar, então, que os métodos naturais para regular a natalidade são os que respeitam a lei natural, ou seguem os critérios da moralidade. É diferente de método não artificial. O natural não é contrário de artificial na moral católica. O natural é o contrário do antinatural. Não tem nada a ver. A igreja não é contrária à ciência. A igreja não é contrária a algo artificial. Nós tomamos remédio para dor de cabeça. Nós fazemos cirurgia. A igreja não é contrária a isso. Né? Isso é um ato natural. O que não é natural é tentar mudar o plano de Deus em meu benefício. Então, primeira coisa nossa, meus amigos, é corrigir o discurso. Método natural não é contrário de método artificial. Método natural e antinatural é na esfera da moral. Artificial é na esfera da química, da biologia, etc. Né? Artificial é uma denominação da química, da biologia, de outras coisas. Na esfera da moral eu tenho o natural e o antinatural. Então, quando a igreja nos recomenda um método natural, ela está querendo o que para a gente? Vamos lembrar lá na definição de moral, quando a igreja recomenda um método natural, ela está recomendando o quê? Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. E proscreve, desaconselha os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. Então, moral, natural, são palavras que têm que ser entendidas no conceito da teologia. O que é moral, o que é natural, para poder entender um pouco mais sobre isso. Só que, para muitos parece muito pesado usar um método natural, porque morre de medo de dar errado. Quando Santa Teresa de Calcutá veio à América a primeira vez, era Madre Teresa de Calcutá na época, cuidava das crianças pobres na Índia. Quando ela veio à América na primeira vez, ela veio falar numa reunião da ONU, parece, em Nova York. E quando ela, nos países que ela vinha, eles sempre davam bebês para ela beijar quando chegava. Ela tratava de crianças pobres lá e tudo, né? E quando ela desceu do avião em Nova York, deram um bebê para ela beijar. E as câmeras registraram que ela beijou o bebê e falou: por que a América tem tanto medo de você? Ou seja, por que os americanos têm tanto medo de ter filho? A América somos nós todos, né? A América inteira. Ela não entendia. Ela cuidava de tanta gente paupérrima na Índia. E aqui a América com tanto desenvolvimento, né? Por que a América tem tanto medo de vocês? Então, muitas mulheres, muitos casais morrem de medo de um método natural. É seguro, é eficaz, até mais que os artificiais. Ponto. Fecha parênteses. Mas morrem de medo de método natural, com medo de engravidar, porque estão com a mentalidade fechada à vida. A gente vai falar disso daqui a pouco também, sobre a influência das últimas décadas da nossa mentalidade sobre a abertura à vida.